Josué 3 e 4. Josué 3. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até ao Jordão, e pousaram ali, antes que passassem. E sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar, e a seguireis. Haja, contudo, entre vós e ela, uma distância de 2000 covados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança, e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca da aliança, e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegardes à beira das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá, e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente lançará de diante de vós aos cananeus, e aos heteus, e aos heveus, e aos perizeus, e aos girgazeus, e aos amorreus, e aos jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes, que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas, que vêm de cima, pararão amontoadas. Josué 3, 13. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas, para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da ceifa, pararam-se as águas, que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaretã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, foram de todo separadas. Então passou o povo em frente de Jericó, porém os sacerdotes, que levavam a arca da aliança do Senhor, pararam firmes, em seco, no meio do Jordão, e todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Josué 3, 14 e 17. Josué 4. Sucedeu que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes, dizendo: tirai daqui, do meio do Jordão, do lugar onde estavam firmes os pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco à outra margem e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens, que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhe Josué: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo:
Que significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor, passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel assim como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento, e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde estiveram parados os pés dos sacerdotes, que levavam a arca da aliança, e ali estão até ao dia de hoje. Pararam, pois, os sacerdotes, que levavam a arca, no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor mandara Josué dizer ao povo, conforme a tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué. E apressou-se o povo, e passou, e sucedeu que, assim que todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor, e os sacerdotes, à vista do povo, e passaram os filhos de Ruben, e os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha falado. Josué 4:1-12. Uns 40.000 homens de guerra, armados, passaram diante do Senhor para a batalha, às campinas de Jericó. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram-no, como haviam temido a Moisés, todos os dias da sua vida. Falou, pois, o Senhor a Josué, dizendo, dá ordem aos sacerdotes, que levam a arca do testemunho, que subam do Jordão. E deu Josué ordem aos sacerdotes, dizendo, subi do Jordão. E aconteceu que, como os sacerdotes, que levavam a arca da aliança do Senhor, subiram do meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar, e corriam, como antes, sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, o povo, do Jordão no dia 10 do mês primeiro, e alojaram-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó, e as 12 pedras, que tinham tomado do Jordão, levantou-as Josué em Gilgal, e falou aos filhos de Israel, dizendo, quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo, que significam estas pedras, fareis saber a vossos filhos, dizendo, Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis. Como? O Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho que fez secar perante nós, até que passássemos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Josué 4:13-24. Inscreva-se no canal, curte e compartilhe para essa oração alcance pessoas que esteja precisando de oração. Não quebre essa corrente do bem. Deus disse: propaguem minha palavra.